Meu Deus. Emily! Não me toque! Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme O Exorcismo de Emily Rose, lançado em 2005. Sabemos que há vários filmes do gênero possessão demoníaca, mas quase nenhum deles conseguiu repetir o sucesso do clássico O Exorcista, de 1973. Podemos dizer que O Exorcismo de Emily Rose chegou perto, pois foi um filme muito comentado, não só pelo enredo do filme, como também pelas curiosidades que envolvem a história. A primeira vez que assisti, tive a impressão de que o filme queria parecer mais um documentário do que um filme de terror. E você deve saber que a história do filme foi baseada em um caso real que aconteceu com a jovem Annalise Mitchell, que morreu aos 18 anos, vítima de um caso de possessão demoníaca. Pai nosso, Que está no céu, santificado seja o vosso nome. O filme começa com um legista chegando na casa da família Rose. Lá ele vê o padre Richard Moore saindo de um dos quartos. Depois o padre Moore é levado pela polícia. Então vemos Carl oferecendo o caso para a advogada Erin, mas ele diz que a missão dela é fazer o padre aceitar um acordo, já que a diocese não quer mais escândalos envolvendo o assunto. Erin aceita, em troca de ser uma das sócias majoritárias do escritório de Carl. Mais tarde, Erin vai avisar ao padre Moore que a diocese a contratou para defendê-lo, mas o padre diz que não tem interesse em fazer acordo e que não se importa com o tempo que ficará na cadeia. Ele diz que só quer ter a oportunidade de contar a história de Emily Rose. Na próxima cena, vemos Erin indo até a casa de Emily Rose para conversar com sua mãe. Então vemos um flashback de quando Emily soube que ganhou uma bolsa de estudos para a faculdade. Mas sua mãe não havia ficado muito feliz com isso, pois sua família era muito conservadora, e eles não gostavam da ideia da filha sair de casa sozinha. Naquela noite, Erin começa a estudar o caso. E quando ela vai dormir, vemos que seu relógio para de funcionar às 3 horas da madrugada. No dia seguinte, o julgamento do padre Moore começa. E o promotor Ethan Thomas inicia apresentando o caso, e dizendo que o padre está sendo acusado de negligência, já que Emily Rose tinha um problema de saúde que precisava de tratamento médico, mas que o padre a fez acreditar que um tratamento religioso seria a solução de seus problemas. Só que com isso, a jovem acabou morrendo. Ethan mostra uma foto de Emily antes de tudo acontecer, e depois mostra uma outra tirada no dia em que ela morreu, e todos ficam chocados com a diferença. A primeira testemunha se chama Edith Vogel, que conhece todas as filhas da família Rose, desde que eram crianças. Ela diz que mesmo depois que Emily foi estudar fora, que elas continuaram mantendo contato. Um dia, Emily telefonou para Edith, por volta das 4 horas da manhã, e a garota estava tão desesperada que mal conseguia falar. Quando ela conseguiu se acalmar, contou que naquele dia ela estava dormindo sozinha, sem sua colega de quarto. Emily acordou às 3 horas da manhã, sentindo um cheiro de queimado, e levantou para ver se havia algo de errado. Depois de ver que não havia nada, Emily volta para o quarto, mas ela vê o pote de caneta se mexendo sozinho. É nessa hora que ela sente que tem uma força em cima de seu corpo, que impede ela de se mexer, e faz com que ela se sinta sufocada, até que ela consegue se soltar. E é aí que ela vai ligar para Edith. A próxima testemunha é o diretor do Departamento de Neurologia do Hospital Universitário, Dr. Miller. Ele diz que a primeira coisa que fez ao saber do relato de Emily foi fazer exames para entender se ela havia se drogado de alguma forma, mas os exames deram negativo. O Dr. Miller disse que desconfiou que Emily sofria de epilepsia e explica que as atividades descontroladas do cérebro podem fazer com que a pessoa perca a consciência e sofra contrações voluntárias de todos os músculos do corpo. Enquanto ele narra os sintomas, vemos Emily sendo atacada novamente, só que dessa vez muito pior do que antes. O Dr. Miller continua dizendo que fez um exame que constatou que havia um foco epilético em uma parte do cérebro de Emily, e por conta disso, o médico receitou que ela iniciasse um tratamento com um remédio chamado Gambutrol. Porém, Emily parou o tratamento por conta própria, justificando que o padre Moore havia falado que seu problema era espiritual, e ela confiava muito nele. Quando Erin vai interrogar o Dr. Miller, ela diz que o foco epilético era apenas uma dedução do exame, e dando a entender que receitar o Gambutrol sem ter certeza era irresponsabilidade. O Dr. Miller começa a misturar sintomas de epilepsia com psicose, e agora parece não ter certeza do diagnóstico que daria para Emily. No dia seguinte, Erin vai falar com Jason, que era um amigo próximo de Emily na faculdade. Ele diz que Emily contou que demônios haviam tentado dominá-la no dormitório, mas ela havia conseguido escapar,
mas que depois, no hospital da universidade, eles haviam atacado novamente e conseguido. Então vemos que Emily estava com uma aparência cansada, e ela começou a ver imagens, e o rosto das pessoas ao seu redor viravam demônios. Completamente perturbada, ela entra em uma igreja, e seu amigo Jason a segue até lá. Ele vê Emily se contorcendo, até que ela cai no chão, e pede para que ele não a deixe sozinha. Mais tarde, Erin acorda no meio da noite e se levanta para sentir um cheiro de queimado. Quando ela vai até a cozinha, percebemos que são 3 horas da manhã, e que o relógio havia parado de funcionar. As luzes se apagam, e do nada a porta do apartamento abre sozinha. Erin tranca tudo, e volta para a cama assustada. No segundo dia do julgamento, Erin chega atrasada, e diz que não conseguiu dormir. A próxima testemunha é o Dr. Briggs, que veio para falar sobre a necrópsia do corpo de Emily. Ele diz que a garota morreu por conta da paralisia corporal, causado por vários e constantes traumas físicos. Erin novamente dá a entender que os médicos estão inventando uma doença, chamada epilepsia psicótica, para justificar o comportamento de Emily. No terceiro dia de julgamento, Erin decide falar abertamente para o júri que Emily sofria de possessão demoníaca e que sua única saída era um exorcismo. É mostrado um flashback de Emily Rose com seu amigo Jason, e ela já estava com uma aparência muito pior, e agora já não conseguia se alimentar. Emily parece estar com uma super audição, e começa a ficar agoniada com os sons que estão acontecendo na lanchonete. Jason agora está testemunhando, e ele conta que os demônios não deixavam Emily se alimentar. Ele diz que numa noite, chegou a ficar no mesmo dormitório que Emily, para não deixá-la sozinha, mas que quando ele acordou, se deparou com ela no chão com o corpo todo contorcido. Então Jason levou Emily de volta para casa dela. E é nesse momento que a história começa a ser contada por Nathaniel, o pai de Emily, que agora está testemunhando. Ele conta que depois disso, ela nunca mais retornou para a faculdade, e que um dia, sua irmã Alice foi até o quarto ver se Emily estava acordada. As paredes do quarto estavam todas arranhadas, e Emily estava no chão rezando e comendo insetos. O padre Moore entra no quarto, e presencia Emily arrancando os próprios cabelos. Eles tentam contê-la, mas a garota começa a falar em outras línguas. A próxima testemunha é Sadira, que estuda experiências espirituais de pessoas em várias culturas. Ela foi trazida por Erin para explicar os possíveis sintomas que uma pessoa pode ter ao sofrer uma possessão demoníaca, e assim tentar ligar os argumentos com o que aconteceu com Emily. Sadira explica que estudou o caso de Emily Rose, e pode entender que ela era uma pessoa hipersensitiva, e que por isso era mais propensa a sofrer experiências sobrenaturais, e que seu exorcismo não deu certo justamente por conta do Gambutrol, que intoxicou o cérebro da garota, e prendeu ela no estado de possessão e impedindo que ela reagisse ao exorcismo. Mais tarde, Erin fica sabendo que um médico chamado Cat Wright assistiu ao exorcismo. O padre Moore explica que não falou nada porque o médico havia pedido para que ele mantivesse isso em segredo. Então Erin vai falar com Cat Wright, e ele diz que não queria participar, mas que percebeu que se ele não fizesse isso, o padre Moore acabaria preso. Então ele aceita ser testemunha do caso. E antes de ir embora, ele entrega um gravador para Erin. À noite, Erin acorda às 3 horas da manhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ela se levanta, vê que o gravador ligou sozinho, e nele estava tocando um áudio do exorcismo de Emily. No dia seguinte, é hora do padre Moore falar sua versão dos fatos. Ele explica que após conseguir a autorização da igreja, foi estudar o ritual romano. Naquela noite, ele acordou às 3 horas da manhã. E ele explica que 3 horas da manhã é a hora mágica demoníaca, um modo dos demônios zombarem da Santíssima Trindade, uma inversão das 3 horas da tarde, que é a hora tradicionalmente aceita como a hora da morte de Cristo. E é claro que Erin fica assustada, pois esse é o horário que ela anda acordando desde que pegou o caso. O padre Moore diz que levantou por conta do cheiro de queimado, e logo se lembrou do primeiro relato de Emily Rose. Só que diferente dela, o padre Moore diz ter visto um demônio. Erin tenta usar a gravação de áudio do exorcismo como prova de que Emily estava possuída. Quando a fita começa a tocar, temos um flashback do momento em que o padre Moore havia começado a gravação. Eles amarram Emily em uma cama, e o padre Moore começa a recitar o exorcismo. Emily consegue se soltar, e começa a falar em outros idiomas. Ela sai pela janela, e corre em direção ao celeiro. Emily começa a gritar, enquanto o padre Moore, Nathaniel, Cat Wright e Jason tentam segurá-la.
No meio do exorcismo, o Padre Moore tenta descobrir qual demônio está possuindo Emily Rose. E nessa hora descobrimos que há 6 demônios dentro dela, e que um deles é o próprio Lúcifer. Ela faz um cavalo atacar Nathaniel, e logo depois cai no chão. Voltando ao julgamento, o Padre Moore diz que Emily tentava machucar os outros e ela mesma, gritava a hora sem parar, tentou abrir buracos nas paredes com os próprios dentes e bateu a cabeça na janela por diversas vezes. Ele diz que queria tentar outro exorcismo, mas Emily recusou. Ethan começa a dizer que Emily teve contato com todas as línguas citadas na fita, enquanto frequentava a turma avançada de catecismo, e na faculdade. Sendo assim, a única forma deles provarem que o exorcismo foi real seria com o depoimento do Dr. Cartwright, mas ele não aparece no julgamento. Depois, Erin encontrou o médico na rua, e ele diz que sabe o que os demônios podem fazer. Logo depois disso, o Dr. Cartwright é atropelado e morre. À noite, Carl vai falar com Erin e diz que se o padre testemunhar mais uma vez, ela será demitida. Isso porque a mídia estava em cima do caso, e era justamente isso que a arquidiocese queria evitar. No dia seguinte, Erin ignora o aviso de Carl e chama o padre Moore para testemunhar mais uma vez. Ele diz que na última vez que falou com Emily, ela lhe entregou uma carta e pediu que o padre a divulgasse. Então ele começa a ler, e na carta, Emily diz que o padre tentou realizar o exorcismo, mas os 6 demônios não queriam sair. Na manhã do dia seguinte, Emily acordou com uma voz chamando seu nome no meio da neblina, e ela cai perto de uma árvore. Seu espírito sai do corpo, e ela continua caminhando em direção à voz que dizia seu nome. Emily escreveu que a própria Virgem Maria veio falar com ela, e a garota perguntou por que não conseguia se livrar dos demônios. E a Virgem Maria respondeu que os demônios não iriam embora, mas Emily teria a escolha de ir em paz naquele momento, ou voltar para o seu corpo, onde passaria por mais sofrimento. E se ela escolher ficar, muitos vão saber por meio de sua história que o reino do espírito é real. Emily então decide ficar e cumprir sua missão. O padre Moore diz que Emily tinha marca nas mãos e nos pés, semelhantes aos da crucificação de Cristo, e que essas marcas significavam que Emily foi tocada por Deus. Por fim, o júri determina que o padre Moore é culpado, porém eles entendem que o padre já pagou pelo dano, ou seja, ele não cumprirá a sentença e pode ir para casa. Mais tarde, Carl fala para Erin que a arquidiocese ficou satisfeita com o desfecho do caso, e que isso aumentou o interesse das pessoas pela igreja. Com isso, ele oferece que ela seja uma das sócias majoritárias do escritório, mas Erin recusa. Depois vemos Erin e o padre Moore em frente ao túmulo de Emily Rose. Ele diz que nunca mais poderá retornar à paróquia. Na última cena, vemos que Erin separou os arquivos do caso em uma caixa. Como Emily havia previsto, sua história afetou muitas pessoas. O túmulo de Emily tornou-se local sagrado não oficial e continua a atrair visitantes do mundo inteiro. Erin Brunner mostrou seus arquivos do caso a um especialista em pesquisa médica e antropologia, cujo estudo posterior e trabalho publicado sobre a vida e morte de Emily Rose inspiraram este filme. E assim termina o filme O Exorcismo de Emily Rose. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo.